Bom, hoje a gente tem muita coisa para conversar aqui, tem notícia, apesar de ser 24 de dezembro, sabe que 24 de dezembro, em geral, é um dia mais calmo, né, Larissa? Não é como outros dias que tem tudo acontecendo, mas a gente olha o noticiário, ele acontece, né? Então, o noticiário tá quente, vamos falar dele, Alexandre de Moraes, perdido entre notas. As notas que ele divulgou para explicar conversas que teve com o presidente do Banco Central e as notas que a mulher dele emitiu, recebendo 3,6 milhões de reais por mês num contrato que chegaria a 129 milhões de reais com o Banco Master. Então, discussões sobre isso, o ministro Luiz Dias Toffoli preparando uma cariação com o Daniel Worcar, o presidente do Banco Master que foi liquidado, o diretor de fiscalização do Banco Central. Tem um monte de coisa aí para a gente discutir, mas eu queria abrir a nossa conversa olhando para o Brasil, que vai se encerrando, né, nesse ano, 2025, com uma projeção de crescimento de 2,3%. E aí, acho importante a gente comparar com os países que estão fazendo coisas diferentes. Índia, por exemplo, crescendo 7%, né? O Brasil crescendo 2,3%. Se a gente tirasse da conta o agro e se a gente tirasse da conta a indústria extrativista, o Brasil cresceria 1,5%. Então tem dois Brasis, um Brasil que cresce 1,5%, que é o Brasil em que boa parte das pessoas está, e o Brasil do agro, que puxou a economia para cima, o Brasil da indústria extrativista, mineração, que puxou para cima, e por isso a gente cresceu 2,3%. Senão seria um país de 1,5%. País de 1,5%, que é muito pouco. E aí, se a gente olhar para trás, a gente vai ver o seguinte, o Brasil, se você pegar os últimos 60 anos, ele cresceu de 1960 a 1980, ele voou baixo. Para você ter uma ideia, o Brasil cresceu uma média entre 60 e 80 de 7,44%. Eu vou transformar crescimento percentual em velocidade. Então vamos imaginar que 7,44% é correr de carro a 120 por hora na estrada. Vum. É como se o Brasil estivesse avançando a 120 por hora durante 20 anos e a Índia a 60 por hora e a China a 90 por hora. Então o Brasil cresceu a 7,44, a China a 5,6 e a Índia a 3,56. Ou seja, o Brasil andava a 120 por hora, a China andava a 90 e a Índia a 60. Olha a diferença. O que foi esse Brasil de 60 a 80? Aí, de 80 a 2000, é como se o Brasil tivesse reduzido a velocidade de 120 para 40 por hora, por algum motivo. E a China tivesse subido a velocidade para 160 e a Índia a 90. Olha só. Aí você fala, mas por que aconteceu um negócio desse? Aí de 2000 a 2024, a gente continuou a 40 por hora. A Índia foi a 100 por hora e a China a 130. Quer dizer, como é que a gente pode mudar de patamar se a gente parte de um ponto baixo? Porque os países que são de economia como o Brasil, a Índia e a China ainda mais, né? Países que nascem de uma renda per capita ainda muito menor, pessoas que viviam numa situação muito pior. Como é que você pode produzir riqueza para as pessoas, não transformar o Brasil num número agregado de valores altos, porque aí você tem 200 milhões de habitantes, você tem 1 bilhão de habitantes, 1 bilhão e 300 mil habitantes, aí você soma o pouquinho que cada um produz, dá um dinheirão, mas como é que você faz para produzir riqueza para as pessoas, para que as pessoas mudem de padrão de vida, se você vinha viajando a 120 por hora e o seu motorzinho começa a fazer você andar a 40 por hora, só que você cresceu 20 anos a 120 por hora e depois, nos últimos 40 anos, você andou a 40 km por hora e os outros voando baixo. Como é que faz? Né? E aí você olha, esse 40 por hora que eu me refiro é a gente crescendo a 2,3% ao ano. A gente cresceu a 2,4% e alguma coisa entre 80 e 2000, 2,4%, 2,3%, alguma coisa de 2000 a 2024 e nós vamos crescer a 2,3% de novo esse ano. Então, um país que quer mudar de patamar não pode crescer 2%, 2,3%. Não pode. Não pode. Um país muito rico pode. Os Estados Unidos vão crescer mais ou menos a mesma coisa nos últimos 20 anos, terão crescido mais ou menos a mesma coisa, mas é um país que tem uma
um PIBão gigantesco. O Brasil, que tem um PIBinho com uma população grande, e um país que tem um PIBão com uma população grande, é completamente diferente. Então, a preservação da riqueza com 2,3 é uma coisa. A preservação da pobreza com 2,3 é outra coisa. O Brasil preserva a pobreza. Os Estados Unidos preservam a riqueza. Vem a China avançar. Mas estão lá, com dinheiro para investimento, com dinheiro para pesquisa e desenvolvimento, com as 10 maiores empresas do mundo ali, com a empresa mais rica do mundo ali, com a empresa que mais fatura no mundo está ali, a empresa que mais vale no mundo está ali, a ciência está ali. A China está avançando, mas a gente não disputa nada disso. Então, quando a gente olha como é que a gente está indo e o que tem de agenda para 2026, fica complicado, porque de onde a gente vai tirar os recursos para avançar? Tem poupança interna? Não tem. No ano que vem vai ter aumento de arrecadação. No ano que vem não vai ter nada de corte de despesas relevantes. Só umas barbaridades, como tirar dinheiro das universidades, tirar dinheiro das agências reguladoras. Agora, fazer reformas estruturais, reforma administrativa, esquece, não está na agenda. E ano que vem é ano de eleição. O presidente está fazendo o que pode para pisar o pé no acelerador, para, usando todas as verbas disponíveis, cada centavo, raspando o dinheiro do orçamento, para poder ficar lançando programinha com nome bonito, e sugerir que está transformando o Brasil e tentar se reeleger. Lula 4. Né, o primeiro presidente da história que vai passar 4 vezes pela presidência da República, se ele se reeleger, e vai disputar, e é um candidato forte. Aí a gente olha para o Brasil e vê a agenda que precisa ser modificada. A gente tem um Estado ineficiente, absolutamente ineficiente. A entrega de serviço público é da pior qualidade. A gente não consegue colocar para dentro 3 milhões de pessoas que têm direito a benefícios do INSS, porque se colocar, quebra. A gente não consegue resolver o problema dos Correios, por exemplo. Os Correios agora conseguiram um dinheiro, 12 bilhões de reais aí, de empréstimo, mas as contas mostram que ele precisa de 10 até dezembro para regularizar as entregas. Olha que escândalo, essa empresa está quebrando. Está aí nas mãos do Estado. Você olha para as agências reguladoras, que deveriam fiscalizar o país, que deveriam ter uma estrutura para organizar a iniciativa privada. A Agência Nacional de Petróleo teve corte de 37% do orçamento, para citar um caso. Quando você olha o Brasil, então o Estado é ineficiente. Você olha a economia absolutamente fechada. A porcentagem do comércio exterior sobre o PIB, comparado a outros países que deslancham, o nosso. Essa relação no Brasil é miúda. Você olha a carga tributária explodindo, correndo para passar 35% e comendo, portanto, mais de 1/3 da produção do Brasil que trabalha, que é o Brasil privado. Você olha a dívida pública explodindo. Só no governo Lula subiu 10 pontos. Você olha a taxa de juros nas alturas. Você olha a produtividade do trabalho lá embaixo. Você olha a educação e a qualificação do trabalhador lá embaixo. Você olha a insegurança jurídica lá em cima. Hoje em dia você não sabe, nenhuma empresa sabe que regra seguir, porque só tem uma certeza: se seguir esta, estará infringindo aquela. E sempre vai ter uma ação na justiça. Nunca vai estar certo o empresário, nunca vão estar certas as pessoas. Você assina um contrato e o contrato pode ser discutido. Olha a infraestrutura do Brasil, houve avanços, há avanços, mas ainda é precária para poder suportar um crescimento. Então, para um país que cresce 2,3%, vai sobrevivendo. Mas é um absurdo você olhar que não tem espaço para crescer com a infraestrutura que a gente tem. A taxa de investimento é baixa, a Previdência está quebrando de novo. E tem déficit no orçamento que o ministro da Fazenda chama de superávit. Isso para citar alguns dos problemas que a gente carrega e que a gente vai levar para 2026. Então, olha que agenda ruim. Vai ficar o governo naquela sua propaganda oficial falando: temos o menor nível de desemprego, temos uma inflação controlada. Controlada coisa nenhuma. A inflação entrou na faixa, mas não está no centro da meta. Entrou na faixa da meta graças a uma série de coisas, mas não está no centro da meta. O governo não consegue levar a inflação para o centro da meta.
não consegue criar as condições para que a taxa de juros no Brasil seja civilizada. Eu mostrei aqui essa semana que em apenas 3 anos, de 30 na nossa história, a gente conseguiu ter uma taxa de juros na casa de 5. O que é uma piada. Estamos aí com essa taxa de juros absurda. Então, o desgoverno, a falta de orientação, a falta de política pública, a falta de planejamento, a falta de plano de governo, a falta de um projeto de país é o que nos condena hoje. Porque quando você tem um projeto de país que todos seguem, as coisas funcionam. As despesas são feitas segundo aquele projeto. E hoje a gente não tem isso. O que a gente tem é uma distribuição, uma compração de apoios os mais absurdos. 61 bilhões de reais em emendas, boa parte vai sair no primeiro semestre. Por que primeiro semestre? Porque precisa garantir a base de apoio do governo. A base de apoio do governo que lá atrás um dia já foi garantida de formas esquisitas, mas continua a ser esquisito, só que era mais barato, era mais esquisito e criminoso quando era mensalão, hoje é mais caro, com 61 bilhões de reais em emendas para ser distribuídas aí do jeito que esses caras quiserem distribuir. O que é um escândalo, é um escândalo. Um país que pega 60 bi e joga ao Deus dará. Não está nas universidades, as universidades estão caindo aos pedaços, as federais não têm dinheiro. Então, dizer que esse país está arrumado só mesmo na propaganda oficial do governo, porque o país não está arrumado, o país está desarrumado. É um país que tem tudo para crescer, é um país que tem um potencial extraordinário, insolação, energia, terreno, espaço, empresário, população, gente querendo trabalhar. Mas é um país de renda baixa, crescimento baixo, dívida alta, ineficiente, improdutivo. Como é que nós vamos disputar com Índia? Como é que nós vamos disputar com Coreia do Sul? Como é que nós vamos disputar com a China? Como é que nós vamos disputar um espaço para crescer a nossa participação na economia mundial, que é pífia? Quando você olha a nossa participação no comércio exterior, somos miúdos, desprezíveis. Alimentamos o mundo. Na propaganda oficial, a gente alimenta o mundo. Na vida real, a nossa participação no comércio exterior é desprezível, desprezível. Então, nós temos que olhar para isso e botar para discutir e provocar a discussão e cobrar a discussão dos atores que querem comandar esse país, seja o ator que quer ficar, sejam os atores que querem entrar no lugar desse que quer ficar, mas cobrar deles uma resposta e um caminho. Porque ficar nessa pasmaceira que esses números que eu apresento aqui evidenciam, não dá, simplesmente não dá. E você não quer repetir em 2026 o que você viu acontecer em 2025. Um país inseguro, não só juridicamente, mas inseguro. A segurança pública é um desastre. Nós não temos uma estrutura de combate à criminalidade que seja eficiente. Nós não temos sequer um ministro da Justiça que mereça ser chamado por esse nome. Tem lá um cara que fala umas coisas, tem um monte de W, já falei aqui, mas porque tem W e tem K no nome, isso não qualifica para nada. Só põe ali um sujeito para ocupar o posto, esquentar a cadeira. E assim vai, você viu, ontem tomou posse o ministro do Turismo. Quem é esse cara? Como é que ele vai ajudar o turismo brasileiro? O que ele pode fazer para nos ajudar? O que ele entende dessa área? Então, nós estamos numa fase muito esquisita, onde a gente vê governantes e candidatos a governantes batendo bumbo e falando coisas e tal. Agora, os números mostram que a gente está largado. Não há uma força que traciona esse país para um caminho. E a gente quer uma força que tracione esse país para um caminho da luz, um caminho do sucesso, um caminho do enriquecimento. Não há alternativa para um país que não seja a busca do enriquecimento das pessoas. As pessoas têm que ficar mais ricas, têm que ganhar mais. E não dá para ser através da tributação. Isso é ridículo, é patético. Você empobrecer o país e redistribuir a pobreza. Isso não faz sentido. Você tem que enriquecer o país. Você tem que estimular o setor produtivo a produzir. Produzir significa lucro. Agora, se o camarada é taxado e punido porque ele tem lucro, ele vai embora.
Dia desses eu conversei com o empresário, contei aqui, conversei com o empresário, ele mudou o domicílio dele para o Uruguai e o domicílio empresarial dele para Luxemburgo. Acabou, foi embora. Ele falou, e te digo, vários foram embora e vão embora. Essa tentativa de caçar empresário e caçar riqueza é uma tragédia. Você tem que promover o empresário e promover a riqueza. Ou você faz isso, ou você vai manter as pessoas que não têm, sem ter de onde tirar para poder ter alguma coisa. E é assim que a gente está caminhando. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.